Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Amém? Antes de começar, vamos pedir a Deus a sua direção. Eu vou pedir para o presbítero Paulo estar orando e pedindo que Deus esteja iluminando nossa mente e nosso coração nesta manhã. Pai, nós somos alegremente gratos pela alegria que temos de estar diante do Senhor. Pai, estamos aqui para adorá-lo, para louvá-lo. Queremos que o Senhor fale a todo momento em nossos corações. Incomoda a nossa vida, Deus. Fala de perto conosco. Tudo aquilo que tem incomodado, o nosso louvor a Ti, a nossa perfeição ao Senhor. O Senhor possa estar tirando de nós, que sejamos servos prontos a ouvir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, e que ao ouvirmos, ó Deus, possamos colocar em prática, adorá-lo, cultuá-lo sempre nas nossas vidas e aonde estivermos. Obrigado pela vida do irmão Santo, que vai nos trazer a sua palavra. Pai, fala através do teu servo, usa o teu servo, em nome de Jesus nós te pedimos, e que o recado do Senhor, através do teu servo a cada um de nós nesta manhã, que possamos ouvi-lo, entender, e como falei, nos colocar em prática em todo momento da nossa vida. Continua conosco, nos abençoe e nos guarde. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, versículo 27 ao 36. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 36. Obrigado, irmão Lucas. Amém? Na minha tradução diz assim: amar os inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhes der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E, quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso, porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, como o Pai de vocês tem misericórdia de vós. Amém. Agradeço ao pastor Lucas pela oportunidade e também à Assembleia que está aqui. Que Deus esteja conosco. Vejo pessoas queridas aqui. Bom Cris, bom Kleber, Deus abençoe vocês. Presbítero Norton e todos os demais também. Quem me conhece, e mais no conjunto Cristo Nossa Canção, a gente tem um momento devocional também. O Lucas já presenciou, Paulo algumas vezes também está conosco. Eu gosto de colocar nas minhas reflexões um tema. E o tema de hoje, Deus colocou no meu coração, é fugindo do óbvio. O que é o óbvio? Óbvio é o óbvio. É o corriqueiro, é o usual, é aquilo que nós fazemos sem pensar, ou aquilo que nós esperamos que se faça. Um exemplo do óbvio.
um pai e uma mãe cuidar de seu filho. É óbvio que isso vai acontecer, não é? Se o filho chora de noite, o pai ou a mãe, ou ambos, levantam e vão cuidar do filho. Então, isso é o óbvio. Mas será que o nosso óbvio é o óbvio de Deus? Vamos discorrer um pouco sobre isso. Esta passagem de Lucas, ela se dá quando Jesus inicia o seu ministério na Galileia. Então Jesus fala do sermão, é o Sermão do Monte, além das bem-aventuranças de Jesus também, ele discorre sobre outras coisas e ensina o povo a mudar a sua atitude. Mas vamos entender um pouquinho o contexto daquela época. Como disse, Jesus começa o ministério na Galileia, ou segundo os judeus e fariseus da época, a Galileia dos gentios. Por que Galileia dos gentios? Por causa do paganismo que existia naquela região, naquela época. E eu pude presenciar, quando eu viajei para Israel em 2018, um lugar muito triste, na verdade. E daí você vê por que Jesus foi ali iniciar o seu ministério. Existia um lugar, um templo, dedicado a um deus pagão grego, Baco. E ali, o sistema, daquela religião é um sistema muito ruim, porque eles saíam daquele lugar e entravam nas vilas e pegavam as mulheres e estupravam e tudo, pegavam as meninas para entrarem nessa religião. E era uma coisa muito danosa, tanto é que o termo bacanais vem da adoração a esse Deus, ou seja, podemos entender essa violência que havia, e essa falta de comprometimento com Deus. E o lugar que eu visitei na época era uma caverna, perto de um lago, e foi ali onde Jesus começa a pregar primeiramente, e você entende a mensagem de Deus. Quando você vai no lugar, Deus fala, eu vim aqui para acabar com tudo isso, eu vim aqui para acabar com as obras de Satanás. Eu vim aqui para mostrar ao mundo que há uma luz, e a luz sou eu, e essa luz pode mudar o mundo, pode mudar a sua vida e pode te salvar. Obrigado, meu irmão. Então, quando você vai e vê essas coisas, a nossa fé não é uma fé subjetiva, a nossa fé é uma fé objetiva. É uma fé que possui uma base, é uma fé que executa, é uma fé que existe um Deus todo-poderoso que governa tudo e todos e nos governa e veio para salvar este mundo. E quando Jesus vai ali naquele lugar e começa o ministério, e ele realmente traz um recado, até para as forças de Satanás mesmo, olha, eu vim aqui para acabar com a sua obra. Eu vim aqui para mudar o óbvio, porque o óbvio daquela região era esse, era o paganismo, era a falta de comprometimento com Deus, era a falta de temor e tremor a Deus. Porque eles estavam em trevas, mas Jesus, que é a luz, foi ali para salvar o pecador. Então, voltando, a Galileia dos gentios, e você vê que essa terra é uma terra ímpia mesmo. Não havia o temor de Deus na cultura da região. Aí você começa a entender o ministério de Cristo. Ele começa ali com 30 anos. E por que 30 anos? Porque o mestre em Israel, aceito pelos judeus, aceito pela religião, 30 anos era a idade que o homem se tornava um mestre, quando ele se ocupava com a lei de Deus. E como eu disse, Jesus, o óbvio de Jesus não é o nosso óbvio. O óbvio seria o quê? Ir para Jerusalém, no templo, começar o seu ministério, que era o que se fazia na época. Mas Jesus não, ele vai na Galileia dos gentios, na terra ímpia, que não era aceita pelas demais tribos de Israel. Nem consideravam, na verdade, os galileus como um judeu, um israelita. Mas Jesus vai lá e diz, olha, eu vim aqui para vocês
porque o meu amor por vocês é maior do que a sua impiedade. O meu amor por vocês é maior do que o seu pecado, e eu posso te trazer à luz, e posso te levar para o reino da graça e misericórdia de Deus. Então, quando nós entendemos isto, essa passagem, você vê que Jesus não era o óbvio. Ele veio para mostrar o óbvio de Deus, não é o óbvio do homem. O óbvio de Deus é esse mesmo, é fazer mais do que nós podemos fazer. É ir num lugar ímpio, aceitar esse lugar ímpio, mas também não aceitar o seu pecado. Mas trazer arrependimento, graça, paz, misericórdia. É lavar os pecados. É trazer, é mudar de impiedade, de paganismo, para uma vida com Deus. Uma vida repleta da graça e da misericórdia de Deus. Ou seja, da podridão e pecado para a salvação e luz. Então, quando você começa a ler esse texto, você começa a entender isso, você vê que o ministério de Jesus já começa grande. Já começa para demonstrar ao mundo que realmente ele é o Filho de Deus, ele não é qualquer um. Até quando a gente está no Cristo Nossa Canção, eu usei um termo, eu vou usar aqui, eu vou pedir licença para vocês, mas entendam. Eu falei que Jesus é o cara. No termo de hoje, quando se fala assim, é o cara, o presidente Obama, nos Estados Unidos, ele usava muito esse termo, que dizia que essa pessoa era especial, e além dela, só ela podia fazer o que ela fez. E eu usei esse termo, diz Jesus é o cara e sempre vai ser o maior cara que existiu e vai existir nessa face do mundo. Por quê? Porque apesar de homem, ele é Deus. E ele andava com Deus, fazia o que Deus queria. E Jesus traz essa mensagem para nós. Esse texto é muito, ele é muito profundo, quando ele começa a amar os inimigos. Se a gente contextualizar a cultura da época, e nós também, não vamos dizer que nós somos tão melhores do que eles, mas a lei mosaica da época era assim: se eu faço alguma coisa, espero que essa coisa retorne para mim, ou seja, a minha atitude depende da sua atitude. Se eu fosse lá, desse um tapa no Paulo, ele poderia, e a lei permitia isso, que ele viesse e me desse um tapa também. Ou seja, a minha atitude dependia da atitude do outro. Mas era no sentido de retaliação. Quando Jesus ensina lá que você deveria andar 1 milha a mais, é porque o romano obrigava o judeu da época a carregar a sua sacola, sua mala, digamos assim, de viagem, por 1 milha. E Jesus fala o quê? Vai e ande 1 milha a mais. Por quê? Porque Jesus não é o óbvio. O óbvio do homem não era nem carregar essa milha, nem carregar essa mala por 1 milha. E Jesus pede que a gente carregue 2. Entende a mudança de paradigma? Então, você pegar a lei mosaica, ela permite que alguém matasse, você poderia matar alguém essa pessoa que matou alguém da sua família. Isso era permitido, essa era a punição. Essa era a paga pelo pecado. Mas Jesus vem e fala o quê? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem para os que odeiam vocês. Versículo 27. Versículo 29. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Entendem a mudança de paradigma aqui? Jesus sai do óbvio, que era o esperado, e fala: deixe que bata. Vire o rosto. Não revide o mal com o mal. Revide o mal com o bem. Mesmo que o bem pode ser ruim para você. Imagina você levar um tapa e ter que voltar o rosto para levar outro tapa. Quem é que faz isso? Vamos falar a verdade. Então Jesus vem e com esse ensinamento ele ensina para nós mudar o nosso paradigma, mudar o nosso modo de ver a vida, mudar o nosso modo de levar a vida e mudar o nosso modo de entender a vida. Por quê? Porque Deus é assim. Eu comecei falando sobre a Galileia dos gentios, que era um povo ímpio, sem o temor de Deus, sem
o tremor de Deus, sem o temor a Deus, sem uma vivência a Deus. E Jesus começa lá esse ministério. Essa é a mensagem, meus irmãos. A mensagem é que não há nenhum bom sequer perante Deus. Somos todos impuros. Mesmo o sacerdote da época, o fariseu da época, o escriba da época, que viviam numa lei. E Jesus vem e fala, não é assim. Vocês não vão ser salvos por causa da sua religiosidade. Mas um povo que não merece o perdão, eu vou lá e vou perdoá-los. E vou ensinar o caminho da redenção, do arrependimento. E essa mensagem é tão maravilhosa, quando começa a discorrer sobre os versículos, Jesus já não fala mais só sobre os inimigos. Jesus fala sobre aqueles que nos cercam. Versículo 31, façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se eu quero que alguém seja gentil comigo, o que Jesus fala? Eu tenho que ser gentil também. Se eu desejo que alguém me ajude no momento de dificuldade, o que eu tenho que fazer? É ajudar também. Se eu espero que alguém estenda a minha mão a mim, eu tenho que estender também, ou estender primeiro. Só que a cultura da época, e também nós somos influenciados por essa cultura, nós esperamos que façam primeiro a nós, para ver se talvez um dia, quem sabe, no momento de oportunidade, se todo o sistema, corroborar, eu vou ajudar essa pessoa. Se eu tiver mais nada o que fazer, eu tá bom, né? Mas Jesus fala o quê? Que até os maus e ímpios fazem isso, ou seja, se você está ajudando alguém que você gosta, ou alguém que te ajudou, você não está fazendo nada. Você está apenas retribuindo alguma coisa que a gente fez. Então, quando Jesus fala que se você ama somente aqueles que te amam, o que é que está fazendo demais? Nós não estamos fazendo nada demais. Versículo 33. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. Ou seja, não estamos fazendo nada além daquilo, além do óbvio. E Deus quer que nós iremos além do óbvio, porque Deus, Ele vai além do nosso óbvio. Quando eu li essa passagem, eu sempre entendi essa passagem que era somente para amar os inimigos. Esse era o máximo que podia fazer. Alguém não gosta de mim, vou gostar dessa pessoa, que bom. Então estou cumprindo, Estou cumprindo o mandamento que Deus mandou, que Jesus mandou, o ensinamento. Mas quando começa a discorrer sobre essa passagem, ela é muito mais profunda do que isso. Ela vai muito mais além. E Deus pede de nós muito mais do que nós fazemos, o que esperamos no mundo de hoje. Porque Jesus mesmo falou, se você empresta, se você faz algo de bom, se você dá sua capa para alguém que já te fez alguma coisa, você não está fazendo nada. Porque os ímpios e ingratos deste mundo fazem isso. Entendem? Eles fazem isso. Essa que foi a questão que mais me chamou a atenção. Se eles fazem isso, e eu faço também, que onde é que eu estou? Se eu sou um cristão, se eu entendi a lei de Deus, eu não estou fazendo nada demais. Eu estou apenas cumprindo o óbvio. E Deus não quer isso da gente. Deus quer que iremos além do óbvio. Que o óbvio, o mundo faz isso. Mas aquele que é remido, transformado, essa palavra transformado, gente, é de uma profundidade maravilhosa. Quando você vê algo sujo, algo podre, algo terrivelmente ruim, e você vê essa coisa se transformar em algo bom, luminoso, apreciável. E foi isso que Deus fez com a gente. Quando eu terminei de ler essa passagem, eu realmente confesso que eu me enxerguei assim. Uma pessoa desprezível, impura, imperfeita, que ninguém podia amar. Eu não podia ter redenção nenhuma, porque por mim mesmo eu não conseguiria fazer, porque eu faço somente o óbvio.
E Deus quer mais. Mas eu entendi que se Deus também faz, Deus vai além de nós, Deus foi além do óbvio. Porque Ele olhou para mim com graça, misericórdia e disse: filho, eu te amo. Você é querido por mim, eu vou dar a minha vida por você. Quando nós entendemos isso e deixamos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, que a palavra de Deus preencha o nosso coração, nós temos que ir além do óbvio. Nós temos que mostrar a este mundo que nós não estamos aqui. Deus não nos colocou neste mundo para fazer apenas o óbvio. Deus quer de nós mais. Sabe por que Ele quer mais? Porque Ele sabe que a gente pode. Porque Ele sabe que Ele nos capacita. Porque Ele sabe que se nós nos deixarmos usar pelo Seu Santo Espírito, pela Sua palavra, nós podemos mais. E podemos mudar este mundo com a palavra, com essa palavra maravilhosa que nós temos aqui, que nos ensina não além de amar somente os inimigos, mas ir além. Amém? Que Deus nos capacite. Santo Deus, amado Pai, nós nos colocamos, ó Pai, nesta manhã de domingo, diante do Senhor, e rogamos, ó Pai, primeiramente, Senhor Deus, o Teu perdão. Porque realmente, Senhor, nós não fazemos nada além do óbvio. Nos ajuda, Senhor Deus, a ir além. Nos capacita, Senhor Deus. Nos despreende, dá-nos coragem, dá-nos força, dá-nos fé no Senhor. Dá-nos aplicação prática da Tua palavra, Senhor Deus. Para que possamos, ó Pai, impactar este mundo, Senhor Deus, injusto, impuro e vil. Mostrar que há um arrependimento verdadeiro. Que há um caminho, que há uma luz. E essa luz é Jesus. E é algo tão poderoso, Senhor Deus, que pode transformar as nossas vidas. Que pode modificar, ó Senhor Deus, uma pessoa como como você, de impuro, imperfeito, para arrependido, para agraciado por Deus. E nos mostrar, ó Pai, que há um dia, uma nova Jerusalém, onde o Senhor estará conosco, nós estaremos com o Senhor. Mas nos ajuda, Senhor Deus, a fazer além do óbvio, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, nos capacite, derrama o Teu Santo Espírito. Derrama, Senhor Deus, para que possamos impactar este mundo. Ó Pai, é o que rogamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o Lucas.